Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando e a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo, isto sim, sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar algum de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Qual é o seu padrão de vitória e derrota? Sem dúvida, é muito diferente desse cenário pintado pela carta de Jesus à igreja localizada em Esmirna. Somos constantemente bombardeados por todos os lados que existem apenas algumas formas de vitória. Ser bem-sucedido, famoso, influente, saudável, livre, leve e solto. Mas você já parou para pensar que muito possivelmente você mesmo que está me assistindo, não é nada dessas características que acabei de falar com você? A cidade de Esmirna era um centro importante que se gabava por estar sempre na moda. Alinhada com as tendências mais novas do Império Romano, essa cidade cultivava um templo importante de adoração a César. Aliás, junto com Éfeso, formavam as duas cidades mais importantes de culto ao imperador romano. Se Éfeso era conhecida por sua prosperidade e pelo seu porto, Esmirna era conhecida pela sua beleza e era, de fato, conhecida como a joia da Ásia Menor. Além disso, em Esmirna, os judeus já tinham constituído uma importante presença, tendo até uma sinagoga para organizar a sua vida religiosa. É justamente essa comunidade de judeus que estavam trazendo transtornos à vida da igreja. Como na época de Atos, em que os judeus foram os maiores adversários do apóstolo Paulo, os mesmos judeus estavam perseguindo essa comunidade formada, na sua grande maioria, de gentios convertidos à fé cristã. Dentro dessa cidade estava a igreja de Esmirna, cercada por todos os lados. De um lado, sendo atacada ferozmente pela oposição judaica e também oposição nascente ao cristianismo, e por outro, pela própria presença imperial que exigia deles total submissão e adoração ao imperador. A igreja de Esmirna era o grande patinho feio da cidade e por isso foi duramente perseguida e afligida. É para essa igreja que Jesus, o Senhor ressurreto, que venceu a morte, manda a sua carta. Das 7 cartas, essa é a única que, junto com Filadélfia, não possui nenhum tipo de exortação ou repreensão. Em primeiro lugar, Jesus demonstra conhecer a realidade da igreja de Esmirna. Conheço a tribulação pela qual você está passando. O simples fato de Jesus demonstrar conhecimento da aflição dessa igreja, sem dúvida, foi de muito consolo a todos os crentes que estavam passando por perigos constantes de morte por causa de Jesus. Da mesma forma, Jesus conhece a aflição da igreja nos dias de hoje. Números nos indicam que centenas de milhões de cristãos estão passando por algum tipo de perseguição de cunho religioso hoje, ainda hoje, neste mundo. Jesus conhece a nossa aflição, que embora não estejamos passando por perigos aparentes ou físicos, somos afligidos em meio a uma sociedade de trevas longe de Deus. Sim, Jesus conhece a aflição da sua igreja. Jesus, em segundo lugar, também conhece as estratégias dos nossos adversários. Em nenhum momento da história, a igreja verdadeira de Cristo passou imune às perseguições. Somos perseguidos porque a nossa luta é contra as forças diabólicas que estão em nosso mundo. Nossa luta é contra esse próprio mundo que professa um outro Deus que não é o Deus das Escrituras. Jesus diz que conhece
a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. É uma referência direta aos judeus que, desde os primeiros dias da igreja, se levantavam contra a igreja de Cristo para persegui-la e exterminá-la. Jesus demonstra à sua igreja conhecer muito bem as suas aflições. E por isso, Jesus também nos consola com a frase, não temas. Como poderia ser possível não temer se o próprio fato de seguir a Cristo poderia trazer males, perseguições e morte a mim e à minha própria família? E é exatamente esse o segredo da fé cristã. Tertuliano, um dos primeiros grandes pensadores da igreja, disse que o sangue dos mártires era a semente da igreja. E, em uma primeira leitura, a ordem de Jesus de não terem medo não combina com aquilo que Jesus prevê acontecer. Muitos seriam aprisionados e seriam testados. A referência aos 10 dias é uma alusão a um período curto de tempo. Mas não importa. Quem desejaria passar um dia que seja em uma prisão romana por causa da fé? Entretanto, mesmo Jesus, que conhecia a igreja de Esmirna e que sabia dos estratagemas do adversário para minar as forças do povo de Deus, é aquele que estaria ao seu lado sempre. A frase não temas, repetida a exaustão em toda a Bíblia, em nenhum momento é evidência que nós não vamos passar por apuros na vida, inclusive por causa de Jesus. Antes, a frase consoladora não temas nos leva a elevar o nosso olhar para além das circunstâncias tenebrosas de nossos dias e olhar para aquele que é o vencedor, o verdadeiro vencedor, aquele que morreu e tomou a vitória em suas mãos. O não temas de Jesus, direcionado para uma igreja perseguida por amor do Evangelho, é um chamado à fidelidade. O Senhor diz, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte significava ser fiel até o fim e ser fiel mesmo correndo o risco de morrer. Para aqueles que depositarem sua fé e esperança em Cristo, Jesus promete uma recompensa. Eu lhes darei a coroa da vida. Vida e morte, morte e vida. Nós somos crentes em Jesus Cristo e estamos em algum ponto entre essas duas palavras, não é? Morremos para a carne para viver com Deus, vivemos para Deus a fim de morrer para Cristo, morremos por Cristo para sermos ressuscitados e vivermos uma nova criação que justamente Apocalipse está a nos introduzir. A cidade de Esmirna iria dali a algum tempo legar à história um dos mais famosos mártires do tempo pós-apostólico. Policarpo de Esmirna, bispo dessa cidade, de acordo com a tradição, foi discípulo direto de João o Apóstolo. E quando ele foi perseguido e preso, não temeu a morte. E diante de vários pedidos para capitular da fé, Policarpo manteve-se fiel, literalmente até a morte. E diante do veredito final de ser morto na arena, houve o último apelo para negar a Cristo. Preenchido pela coragem que veio do alto, ele disse: eu sirvo a Jesus há 86 anos e ele sempre me fez bem. Como posso blasfemar contra o meu Salvador e Senhor que me salvou? Policarpo foi queimado vivo em 23 de fevereiro de 155 e ele foi fiel até a morte e naquele dia recebeu a coroa da vida da parte do Senhor Jesus, a quem tanto foi fiel. As perseguições que podem ocorrer contra nós devem gerar uma única atitude: fidelidade. Você tem sido fiel a Jesus?